Quando estamos estudando redes, segurança da informação, ou precisamos que duas máquinas virtuais de Linux se comuniquem usando o VirtualBox, seja para transferência de dados ou transferência de arquivos, encontramos diversas configurações de rede no VirtualBox que podem se tornar um pesadelo se não forem feitas com exatidão para finalidade específica. Nesse vídeo, vamos ver todos os tipos de rede disponíveis e configurar o VirtualBox para fazermos duas máquinas virtuais se comunicarem. Fique até o fim que vocês verão que na prática não é tão complicado assim. Aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos do canal sobre o Linux, que tem muito mais coisas que podemos aprender sobre ele. NAT permite apenas que você acesse a internet sem acesso à rede interna. Não deixa as máquinas da rede se comunicarem. Faz com que o VirtualBox crie uma conexão de IP diferente da rede real. A placa em modo Bridge deixa as máquinas virtuais se comunicarem de forma independente. O VirtualBox cria um IP e um endereço MAC diferente para as duas máquinas virtuais, como se tivessem uma placa de rede diferente, deixando elas se comunicarem entre si e com a sua rede real. Todas elas se conectam à internet. Em rede interna, como o próprio nome já diz, ela cria uma rede única para essa máquina virtual. Para se comunicarem, a segunda máquina virtual deverá estar configurada com a rede que foi criada pela primeira. Porém, você não consegue se comunicar com nenhuma outra que tenha outra configuração. Todas as máquinas virtuais configuradas apenas com a rede interna não se comunicam com a internet. Em placa de rede exclusiva de hospedeiro, host only, deixa apenas a máquina virtual se comunicar com a máquina host para criar um servidor DHCP. Em driver genérico, permite que o usuário selecione qual driver da rede está incluído na máquina virtual. Em rede NAT, você pode configurar um servidor DHCP local para que sua máquina virtual tenha um IP interno. Isso possibilita, além do acesso a redes externas, que outras máquinas virtuais que estão na mesma rede se comuniquem a essa máquina. Em rede cloud, é para criarmos uma rede de tunelamento, que se conecta a uma nuvem. Em não conectado, é para que sua máquina virtual não tenha nenhum acesso a qualquer rede, tanto interna quanto externa. Antes que você se esqueça, já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal, que me ajuda muito a saber se vocês querem mais conteúdos como esse. Agora vamos verificar alguns tipos de configurações: rede interna, rede NAT, host only e modo Bridge. Com o VirtualBox aberto, nós vamos configurar a rede do Kali Linux 2022.4 e do Kali Tutorial. Vamos clicar com o botão direito do mouse, configurações, rede, habilitar placa de rede, placa em modo Bridge, avançado, selecione o tipo de placa que você está utilizando, modo promíscuo, selecione permitir tudo, cabo de rede conectado, adaptador 2, habilitar placa de rede, conectado à rede interna. Vamos dar um nome para a nossa rede. Modo promíscuo, permitir tudo, selecione também o tipo de placa que você está utilizando, cabo conectado, ok. A segunda máquina virtual, botão direito do mouse, configurações, rede, habilitar placa de rede, rede interna, selecione o mesmo nome que você deu para a primeira máquina virtual, que esse daqui é o nome da nossa rede. Avançado, tipo de placa, selecione a placa que você está utilizando, modo promíscuo, permitir tudo, cabo conectado, ok. Vamos iniciar nossa máquina virtual. Para entender melhor, a primeira máquina virtual, Kali Linux 2022.4, é como se fosse o nosso servidor. Ela vai ter acesso à internet e acesso à rede. A segunda máquina virtual, Kali Tutorial, é como se fosse o nosso cliente. Ela não terá acesso à internet
e apenas acesso à rede interna que vai se conectar junto ao nosso servidor. Com as duas máquinas virtuais abertas, a da esquerda é como se fosse o nosso servidor, que é o Kali Linux 2022, e a da direita, Kali Tutorial, como se fosse o nosso cliente. Para esse tipo de conexão de rede interna, nós devemos configurar manualmente a rede do nosso cliente. Então vamos abrir o terminal no nosso servidor, digitar o comando ifconfig, o endereço de IP do nosso servidor é 192.168.1.20. Vamos abrir o terminal do nosso cliente. Ifconfig, nossa rede não está configurada. Vamos fechar o terminal do cliente. Vamos pesquisar por rede, configuração avançada de rede, adicionar, Ethernet, criar. Vou diminuir um pouco a tela do nosso servidor e aumentar um pouco do nosso cliente para vocês enxergarem melhor. Em Ethernet, nós vamos selecionar o dispositivo ETH0. Vamos passar para configurações de IPv4. Tirar de automático, passar para manual, adicionar. Em endereço, vamos atribuir um endereço que seja compatível com o endereço que nós selecionamos aqui na nossa máquina servidor. Vou colocar 192.168.1.21. Máscara da rede, 24. Em gateway, vamos colocar o IP do nosso servidor, que é o 192.168.1.20. Salvar. Vamos fechar. Vamos clicar para selecionar a nossa rede. Conexão Ethernet 1. Vamos abrir o terminal. ifconfig. Foi definido o endereço de IP 192.168.1.21. Vamos executar um ping na nossa máquina servidor. Nosso servidor foi encontrado. Vamos executar um ping na nossa máquina cliente através do nosso servidor. Nosso cliente também foi encontrado. Ctrl C para parar o processo nas duas máquinas. Podemos fechar o terminal. Vamos executar o navegador. Vamos tentar acessar o Google através do nosso cliente. Vou voltar à tela do tamanho anterior. Vou fechar o terminal do servidor. Vou acessar também o navegador. Vamos acessar o Google. Conclusão. Com essa configuração, nós obtivemos êxito em fazer conectar as duas máquinas virtuais. O nosso servidor tem acesso à internet e o nosso cliente não. Novamente, vamos criar uma rede interna, com conexão à internet, com o modo rede NAT. Dessa forma, você não consegue se conectar com a sua rede real, apenas a rede que você criou entre as máquinas virtuais, ok? Vamos selecionar a primeira máquina virtual, botão direito do mouse, configurações, rede, habilitar placa de rede, conectado a rede NAT, avançado, selecione o seu tipo de placa, modo promíscuo, permitir tudo, cabo conectado, ok. Na segunda máquina virtual, vamos efetuar a mesma configuração, botão direito do mouse, configurações, rede, habilitar placa de rede, conectado a
rede NAT. Avançado, modo promíscuo, permitir tudo, tipo de placa que você está utilizando, cabo conectado, ok. Iniciar as máquinas virtuais. Em rede NAT, não há necessidade de configurar IP estático, ele reconhece automaticamente. Então vamos abrir o terminal nas duas máquinas virtuais já inicializadas e executar o comando ifconfig e verificar o IP que foi atribuído a cada máquina virtual. O IP que foi atribuído à primeira máquina virtual, 192.168.1.7, a segunda máquina virtual, 192.168.1.8. Vamos executar o ping em cada uma das máquinas para ver se elas estão se comunicando. As duas máquinas virtuais estão se comunicando. Ctrl C para parar o processo. Vamos fechar o terminal. E vamos acessar o navegador nas duas máquinas virtuais. Vamos tentar acessar o Google. Pronto, as duas máquinas virtuais já estão se comunicando e conectadas à internet. Outro exemplo de criar uma rede interna sem conexão à internet é com hosts only. Primeiro vamos abrir a conexão de hosts no VirtualBox. Clicar em Ferramentas, clicar em Criar, aguardar que ele está criando uma rede exclusiva de hospedeiro. Ele já criou para nós com o nome de VirtualBox Host Only Ethernet Adapter número 3. Vamos clicar em placa, configurar adaptador manualmente, endereço de IPv4, vocês podem atribuir o endereço que vocês quiserem, máscara de rede IPv4 a padrão, servidor DHCP, habilitar servidor. Ele já atribuiu o endereço de servidor, máscara do servidor, faixa inferior de endereçamento e faixa superior de endereçamento automaticamente. Com o botão direito do mouse, vamos clicar sobre a máquina virtual que vamos configurar, configurações, rede, habilitar placa de rede, conectado a placa de rede exclusiva de hospedeiro Host Only. Em nome, VirtualBox Host Only Ethernet Adapter número 3, que foi o que acabamos de criar. Avançado, selecione o tipo de placa, modo promíscuo, permitir tudo para que elas consigam conversar entre si. Cabo conectado, ok. A próxima máquina virtual, botão direito do mouse, configurações, rede, habilitar placa de rede, conectado a, novamente, placa de rede exclusiva de hospedeiro Host Only, nome, vamos selecionar novamente o mesmo adaptador que criamos, em avançado, o tipo de placa, modo promíscuo, permitir tudo, cabo conectado, ok. Iniciar as máquinas virtuais. Em rede interna, hosts only, pode haver necessidade que você configure a rede manualmente. Então vamos
acessar a configuração de rede das duas máquinas virtuais. Vamos selecionar a conexão mais atual, clicar duas vezes, Ethernet, vou puxar um pouquinho para o lado para vocês enxergarem melhor. Dispositivo, selecione o ETH0, a mesma configuração na outra máquina virtual. Já está selecionado Ethernet e ETH0, configuração IPv4. De automático vamos colocar manual, adicionar, endereço 192.168.0.1, máscara da rede 24. Em Gateway, vamos deixar em branco. Salvar. A outra máquina virtual, configurações de IPv4, de automático passar para manual, adicionar também, endereço 192.168.0.2, máscara de rede 24, e em Gateway vamos atribuir o endereço IP da nossa primeira máquina virtual. Salvar. Fechar. Vamos clicar na configuração de rede das duas, clicar em desconectar e conectar novamente. Abrir o terminal, ifconfig, o IP atribuído 192.168.0.1, 192.168.0.2. Vamos executar um ping em ambas as máquinas para ver se elas estão se conversando. As duas máquinas estão se conversando. Ctrl C para parar o processo. Abrir o navegador das duas máquinas virtuais. Vamos tentar acessar o Google. De imediato, a primeira máquina virtual já apresentou que não está conectada à internet. Conclusão: as duas máquinas virtuais estão se comunicando perfeitamente, porém as duas estão sem conexão com a internet. Outro exemplo de configuração de rede interna é a placa em modo bridge. Dessa forma, você consegue ter conexão entre a rede das duas máquinas virtuais, conexão com a internet e, inclusive, consegue se comunicar entre as máquinas virtuais e a sua rede real de máquinas do Windows, por exemplo. Vamos selecionar com o botão direito do mouse a primeira máquina virtual, clicar em Configurações, Rede, habilitar placa de rede, conectado a placa em modo bridge, avançado, modo promíscuo, permitir tudo. Lembre-se também de selecionar o tipo de conexão que você tem com a internet. Nesse caso, eu tenho conexão wireless e tenho conexão de rede que eu não estou utilizando. Vou selecionar a conexão wireless.
Ok. Vamos abrir com o botão direito do mouse configurações da outra máquina virtual. Rede. Habilitar placa de rede. Conectado a placa em modo bridge. Selecionando por onde estamos conectados à internet. Avançado. Modo promíscuo, permitir tudo. Cabo conectado. Ok. Vamos iniciar as máquinas virtuais. Com configuração de placa modo bridge, não há necessidade de configurar IP estático, então vamos abrir o terminal nas duas máquinas virtuais. Com ifconfig, vamos verificar o IP que foi atribuído a elas. O IP que foi atribuído à primeira máquina virtual, 192.168.0.130, à segunda máquina virtual, 192.168.0.77. Agora com o Windows aberto, vamos apertar no teclado a tecla Windows mais R. Vamos digitar cmd e apertar OK. O prompt de comando está aberto. Há outra maneira também de abrir o prompt de comando. Pesquisar e digitar cmd. Prompt de comando. Ok. Vou diminuir para vocês enxergarem melhor. Vamos executar o ping agora na primeira máquina virtual. Ping 192.168.0.130. O nosso Windows conseguiu encontrar a primeira máquina virtual, com 0% de perda executando o ping. Vamos executar o ping na próxima máquina virtual, que é o ping 192.168.0.77. 0% de perda também. O Windows também conseguiu encontrar a outra máquina virtual. Vamos fechar o prompt de comando do Windows. Vamos fechar o terminal das duas máquinas virtuais. Vamos abrir o navegador das duas máquinas virtuais. Com o navegador aberto, vamos tentar acessar o Google. Caso você não consiga se conectar com a internet, você efetuou algum passo anterior, basta você abrir a rede da máquina virtual que você não está conseguindo se conectar à internet, clicar duas vezes na última rede utilizada. Em configurações de IPv4, vocês vão colocar em método automático excluir os endereços estáticos adicionais. Vai clicar em salvar e vai conseguir acessar a internet a partir desse momento. Espero que tenham gostado do vídeo. Me diz aqui embaixo nos comentários se você conseguiu configurar a sua rede no VirtualBox ou se ficou com alguma dúvida, que eu vou responder a todos. Até a próxima, valeu!